texto, não faço não. Cantei, pessoal. Glotino. Olha meu treino, filho. Fazer silêncio, virar pra frente, prestar atenção aqui, ó. Assim. Pega as minhas pernas. Puro? Então, dando continuidade ao nosso estudo da filosofia antiga, hoje nós vamos falar de um filósofo que viveu ali quase na transição do mundo antigo para o mundo medieval, influenciou bastante a teologia e o pensamento cristão posterior. Santo Agostinho, que é o principal teólogo cristão da patrística, dos padres da igreja primitiva, ou da igreja inicial, ele vai ser muito influenciado pelo Plotino, principalmente a visão de Uno de Plotino, que vem de encontro, ou se assemelha bastante à concepção de cristã, de que há um só Deus, Criador de todas as coisas. Só que há algumas diferenças, porque o Deus cristão é um Deus que cria tudo a partir do nada. É um conceito até contraditório. Como que Deus cria tudo a partir do nada? Hã? Do nada não foi, ele cria a partir dele mesmo. Se ele precede, ele não está tirando do nada. Do nada, nada surge, então tudo surge de Deus, não é do nada. Essa concepção cristã é uma concepção contraditória. E é onde a concepção de Plotino é muito mais consistente logicamente. A criação ex nihilo, chamado pelos cristãos, é um conceito completamente contraditório. Porque Deus não tira as coisas do nada, ele tira a partir de si mesmo. Porque se ele cria a partir dele. Já para o Plotino, que não cai nessa contradição, para ele tudo emana do um. Ou seja, tudo sai do um. Do um as coisas vão brotando. Primeiro surge uma inteligência, um nous, uma mente que vai organizar todas as coisas. Depois surge uma alma. Aí, aqui, nesse aspecto, muito do cristianismo vai ser influenciado, porque para o cristão ou para o cristianismo, pegando Plotino, por exemplo, com Santo Agostinho, esse nous, essa inteligência, essa mente seria Jesus Cristo, que se encarnou. Depois vem o Espírito Santo, que é o responsável por guiar a igreja, que seria a alma do mundo. Depois vem a natureza e o mundo material. O mundo material e a natureza são coisas decaídas ou imperfeitas na perspectiva de Plotino. Então tudo emana do Uno, ou seja, sai do Uno. O Uno não cria as coisas a partir do nada, como os cristãos defendem na sua teologia. O mundo tem uma alma que o organizou, que deu ordem e forma para ele, mas mesmo assim o mundo, a natureza, continua sendo coisas imperfeitas. O Uno é algo transcendente, algo que está além desse mundo, que não se confunde com ele, não é uma perspectiva aí de um mundo que faz ou se une com o universo. E para ele, a única perspectiva para nós, seres humanos, que de alguma forma somos dotados de alma e de inteligência, ou seja, participamos do Uno, nós devemos buscar a ascensão espiritual. E como é que a gente busca essa ascensão espiritual? Mortificando o nosso corpo. O nosso corpo é a fonte das paixões, dos pecados e vícios que nos prendem a esse mundo imperfeito. A gente tem que se libertar desse mundo imperfeito para conseguir retornar para o Uno. Ele acreditava numa perspectiva reencarnacionista, ou seja, a nossa alma ela passa por um ciclo de reencarnações para se purificar e assim poder retornar ao Uno, de onde ele emanou. Então ele tem uma perspectiva dualista, que divide o mundo transcendente, o mundo do Uno, da inteligência, da alma do mundo, da natureza e desse mundo material que é imperfeito. Então ele viveu entre 205 e 270 a.C., ele nasce no Egito, estuda em Alexandria, que era a principal cidade intelectual naquele contexto histórico ali, pós queda do Império Macedônico, do período helenístico, ascensão do Império Romano. Ela era considerada, Alexandria, que foi fundada por Alexandre o Grande, era considerada aí o eixo intelectual do mundo, mais até do que Roma. Roma era um grande centro econômico e militar do planeta, de poder político. Mas Roma não tinha tantos intelectuais
sofisticados, como existia em Alexandria. Até porque Alexandria tinha a maior biblioteca do mundo antigo. Depois ele mudou-se para Roma, que era a capital política do mundo, a capital mais rica do planeta, naquele contexto histórico, ali naquela região, claro, porque em outros lugares do mundo existiam cidades ou sociedades tão ricas quanto Roma. Mas, como nós vivemos numa perspectiva, numa história eurocentrista, o centro costuma ser a Europa, né? Então, onde ele ensinou a sua versão do platonismo, então ele discorda de Platão em alguns aspectos. Ele apresenta a sua própria versão, que é essa do uno, apesar de que muito coincide com Platão, né? Esse uno que é o bem, mas é um uno que de onde emana todas as coisas. Para Platão existiam dois mundos completamente distintos e separados. Não se comunicavam, não havia essa emanação, apesar de que havia um demiurgo, uma espécie de Deus plasmador, construtor, que moldou o mundo sensível. Mas o mundo sensível era uma cópia, porque o demiurgo, ele olha para o mundo ideal e vai modelando a matéria do mundo, material do mundo sensível. E aí, por ser cópia, ficou imperfeito. Já para o Plotino, ao emanar do uno, as coisas vão perdendo a perfeição da unidade, porque vão se multiplicando. A partir do momento que há essa multiplicação, as coisas saem do uno, a imperfeição vai ocorrendo. Então, quanto mais se multiplica, mais imperfeição acontece na emanação, na perspectiva de Plotino. Então, Plotino dividiu o cosmos em camadas que emanam desse uno, né? Com a fonte indefinível de todo ser no uno, no topo, e a partir do momento que as coisas vão saindo do uno, vão se multiplicando, vão perdendo a sua perfeição original. Seguida pela mente, o nous, a inteligência que rege o universo, a alma do mundo, para os cristãos seriam aí o Espírito Santo, que rege a igreja, a natureza e o mundo material. A natureza e o mundo material jamais imperfeitos em relação ao mundo. Então ele acreditava em reencarnação, ou seja, quando nós morremos, nosso corpo, a nossa alma reencarna em outro corpo, ela passa por um processo de purificação e ela tem que se libertar das paixões, dos vícios, dos pecados desse mundo, para assim conseguir se libertar da matéria e poder retornar à unidade como uno, à perfeição. A alma é imortal, ela não morre, e nós somos os únicos seres da natureza que temos essa dualidade. Nós temos um corpo que é corruptível e imperfeito, mas ao mesmo tempo temos uma alma que é perfectível, ou seja, que pode buscar e alcançar a perfeição. Então essa imortalidade da alma, ao se empenhar pela iluminação, ou seja, pela libertação do corpo e pela busca do conhecimento, os indivíduos podiam alcançar a união mística com o mundo, de onde tudo se originou. E então escapar desse ciclo de renascimento. Então nesse aspecto aqui também... Oi? Não, o Verão não pode sair. Então, nesse aspecto aqui também, há uma discordância entre Plotino e os cristãos. Os cristãos não há reencarnação, há ressurreição. Qual que é a diferença entre ressurreição e reencarnação, vocês sabem? A reencarnação é reencarnar no corpo, a ressurreição é o seu mesmo. No mesmo corpo. Quando Jesus voltar para o cristão, ele vai ressuscitar todos, né? Numa perspectiva, por exemplo, de um testemunho de Jeová, de algumas vertentes cristãs, quando a gente morre, nosso corpo fica dormindo. Quando Jesus voltar de forma gloriosa, ele ressuscitará os nossos corpos. Em outras perspectivas cristãs, como a católica e algumas protestantes, quando a gente morre, a nossa alma é julgada, ela vai para o céu, para o inferno ou para o purgatório. E depois do fim dos tempos, a nossa alma vai retornar para o nosso corpo, mas agora com um corpo glorioso. Um corpo assim como o de Jesus, capaz de ascender, capaz de atravessar paredes. Um corpo que não é submisso às circunstâncias materiais. Há essa diferença então. Na perspectiva cristã não há reencarnação. A vida é uma só. Depois dessa vida você é julgado. Você vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório. E a ressurreição se dá no final dos tempos, quando Jesus retornar de forma gloriosa para julgar os vivos e os mortos. Né? Suas ideias apresentadas na obra dele, nas Enéidas, né? Na verdade, ele não produziu ou lançou essa obra. Na verdade, foi seu discípulo Porfírio que reuniu os escritos dele e produziu essa Enéidas. Né?
foram influentes, em especial aí, as que sustentavam o cristianismo, influenciou principalmente Santo Agostinho. E depois também influenciou o islamismo, influenciou até o judaísmo também, essa perspectiva de Plotino, porque essa visão de uno vinha de encontro com as 3 religiões monoteístas, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, né? Então, uno, tudo que existe deriva dessa unidade primordial, que na época aí se fixava no Império Romano, né? Então isso é um pouco do pensamento de Plotino, galera. Vocês compreenderam aí? Toda hora, tem. Alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá favorável? Vai dar o paz, Por hoje é isso aí, o quê? Vai dar o Só no final do mês. Vai dar o paz.